Fala, seja muito bem-vindo. Cara, eu sei exatamente o que é ter uma mulher que você está interessado, que ela fica na sua cabeça e você fala para os seus amigos, você comenta com as pessoas que estão próximas de você, cara, que ela é uma mulher legal, que ela é gata, que ela tem uma singularidade, que ela tem uma coisa especial. Cara, e ninguém consegue ver isso. E aí você fica tentando investir, conquistar ela, e aí parece que ela se afasta de você. E seus amigos não entendem, tipo assim, vê que ela não é nem tão gata assim, cara. Você está viajando, você está aumentando, você exatamente o que é isso. E para você que acabou de chegar, eu sou Breno Carreira, eu sou especialista no jogo da conquista na prática para o desenvolvimento pessoal desde 2011. E você vai aprender o pulo do gato para o jogo da conquista. O que é o jogo da conquista? É mudar exatamente como a mulher vê você. Ela parar de ver você simplesmente como um amigo, como mais uma opção, para ela começar a te carimbar. Ela te ver, cara, eu quero pegar esse cara, eu quero ficar com esse cara. E para você fazer isso, você vai aprender hoje os 3 turbos da conquista. E quando você aprende esses 3 turbos da conquista, você vai conseguir conquistar, você vai conseguir ter essa mulher mais rápido, com menos investimento, menos esforço e com quase nenhum risco dela te rejeitar ou acabar se afastando de você. Porque isso acontecia comigo, cara. Eu tentava investir, tentar conquistar uma mulher e, cara, ela começava a se afastar, demorar para responder, começava a ser seca e daqui a pouco sumia-se no mapa, não respondia mais, foi aquele clima meio desagradável. E se eu tivesse contato com ela, fosse no meu grupo social, fosse uma amiga, foi aquela situação meio chata, que eu queria ficar perto, eu queria me encontrar com ela, aí eu ficava preocupado, vou encontrar com ela, ela vai me dar um fora, algo parecido. Isso é exatamente o que é isso. E quem sou eu? Eu sou, cara, um ex-pega-ninguém. Eu era aquele cara SA, que as mulheres carimbam como SA. O que é o SA? Só amigo. Ela não via a menor possibilidade para ser chance, não me via nem como uma opção, na verdade. E, cara, eu sempre fui aquele tipo de pessoa, aquele tipo de homem, cara, que, pô, se apaixonava com facilidade pelas mulheres, pô, já criava uma paixão a cada esquina. E principalmente nas baladas, cara, ou nas festas que eu ia, eu ficava olhando pra mulher lá 10, 20, 30, 40, 50 minutos, não conseguia ter coragem para ir falar com ela, e daqui a pouco eu via outro cara vindo, às vezes até um amigo, um conhecido, ia falava com ela, daqui a pouco, pum, ia embora. Parecia, tipo assim, que todo mundo furava a fila, que todo mundo se dava bem. E eu era o único cara que, pô, não sabia como conversar com a mulher, o que falar com a mulher, como lidar com ela. Eu era aquele cara que, pô, se eu queria conquistar uma mulher, eu virava o lar, que eu chamo de lar. O que é lar? Eu começava a tentar mostrar para ela que eu era um cara legal, eu começava a agradar ela e começava a ser romântico. Esse era minha, digamos assim, minha tríade, que eu chamo de lar. E hoje você vai aprender esses 3 turbos da conquista. Com esses 3 turbos da conquista, você vai aprender a manha de como lidar, como levar, o que falar para conseguir envolver e conquistar aquela mulher. E muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Mas por que é tão importante aprender esses 3 turbos da conquista? Porque, cara, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, cara. A cada dia que passa, a chance dessa mulher continuar solteira diminui. Ou seja, a cada dia que passa, a chance dessa mulher que você está interessado continuar solteira e com uma chance de você ficar com ela vai diminuindo gradualmente. Porque, cara, mulher, ainda mais se você gosta dela, ela deve ser uma mulher legal, ela é uma mulher que deve ser bonita, tem um enxame, um cardume, um bando de homens mandando mensagem para ela, tentando agradar ela. E tem uns caras que jogam o jogo da conquista da maneira certa. Então a chance delas barrar com um desses caras e acabar se envolvendo com esse cara, a cada dia que passa, é maior. E a chance de você começar a gostar menos dela é o contrário, vai começar a gostar mais dela. Conforme passa o tempo, a gente investe mais na mulher, a chance de você começar a gostar mais dela aumenta e muito a cada dia que passa. Então por isso que é muito importante você aprender esses 3 turbos da conquista. Com esses 3 turbos da conquista, o que você vai conseguir fazer é desligar, desativar as barreiras psicológicas que estão no inconsciente dela, que impedem ela sentir tesão, atração por um cara legal como você. Porque normalmente o inconsciente das mulheres fazem ela focar num tipo de cara que meio que ignora ela, que não trata ela direito, aqueles caras que a gente acha que são meio babacas ao tratar com as mulheres. E essas barreiras psicológicas acabam fechando, cegando ela, não deixam ela ver o tesão, a atração num cara legal como você. Então esses 3 turbos da conquista vão fazer exatamente isso, vão desligar essas barreiras e ela vai começar a ver você, ela vai começar a carimbar você como, cara, esse cara, eu quero pegar esse cara eu pegaria fácil, eu não consigo ficar sem esse cara. Esse é o objetivo desses 3 turbos da conquista. Então é muito importante você entender e ouvir o que eu vou te falar agora. O jogo da conquista é uma progressão emocional. O que é uma progressão emocional? Você sai do 0 até o 10 no nível de atração para ela com o tempo. Então você vem para cá,
aí você estabiliza um pouco, aí você sobe, aí você estabiliza, você sobe, até você chegar no nível que ela fica com você, que ela fica com tesão, ela fica com você. E cada parte aqui tem uma fase específica, você tem que fazer uma coisa específica. E são 3 coisas que você vai aprender agora, são os 3 turbos, tá? E isso, cara, independe se você tem grana, se você se acha um cara baixinho, um cara magrelo, um cara que já tá perdendo aqui, já tá com um aeroporto de mosquito na cabeça, enfim, independente de qual a situação que você acha que você tá fora de forma, que você não é tão sarado quando devia ser para conquistar ela, não é bonito, não tem status, não é o cara das conexões, isso aqui se aplica para qualquer jogo da conquista, com qualquer mulher, entre qualquer cara. A primeira coisa que você tem que aprender no jogo, que é o primeiro turbo do jogo da conquista, é a atração passiva. O que é atração passiva? A atração passiva é a primeira fase do jogo da conquista em que antes de você ir falar com ela, antes de você, digamos, até olhar para ela, antes de você ter contato de conversar com ela, um contato tipo assim, você ir conversar com a mulher, ela já tem uma impressão com relação a você. E já nesse momento, ela tem que carimbar você de um jeito. Mas mais importante, ela não te carimbar como ele é mais um na multidão. Ele é um cara que unificaria. O que acontece é que você deve estar pensando, tá, pô, mas o que a mulher gosta de dinheiro, carrão, status. A fase da atração passiva faz a mulher imaginar que esse cara aqui, pare e pensa comigo, um cara que é bonitão, um cara que tem, pô, status, um cara que tem grana, um cara que tem um carrão. Esse cara, ele fica sozinho no canto da balada, é um cara que normalmente as pessoas não falam com ele normalmente é um cara retraído, tímido, muito introvertido, ele normalmente é um cara que, pô, tá sempre sozinho, que ninguém dá atenção para ele, ou é o contrário? Esse cara normalmente sempre é aquele cara que, pô, tá sempre leve, tá sempre sorrindo, sempre tem pessoas em volta dele querendo falar com ele, seja por interesse ou porque realmente gostam dele. Mas a impressão que você tem é que, tipo assim, esse cara chama a atenção das pessoas, esse cara, as pessoas querem ficar perto dele. E você não vê também que as mulheres são mais simpáticas e leves com ele? Então, o dinheiro facilita essa primeira fase, que é da atração passiva. Mas você também já deve ter conhecido um cara que tinha muita grana, tinha isso tudo que a gente está falando, só que era um cara rabugento, um cara que tratava mal as pessoas, que as pessoas nem gostavam dele, até se afastavam dele, apesar disso tudo. Então, o que muda não é o ter dinheiro ou não ter dinheiro. Obviamente, você ter dinheiro, ter essas condições todas, facilitam nessa fase. Só que não é determinante. O que é determinante é o quê? A sua atitude, é o seu comportamento. Porque dependendo da sua atitude, do seu comportamento, as pessoas vão reagir a você de uma maneira que vai dar a impressão que as pessoas gostam de você ou que elas não gostam de você. Então, quando você ajusta a sua atitude, você começa na primeira fase da atração passiva o quê? A ter o mesmo status, entre aspas, do que o cara que é bonitão, que é sarado, que tem um carrão, que tem dinheiro. Você vai ficar no olhar da mulher, porque ela é muito mais emotiva do que o homem. O homem é só visual, o homem só vê a questão gráfica da mulher, se ela tem silhueta, se ela é gostosa, se ela tem busto, algo parecido. A mulher não, ela enxerga de uma outra maneira. Ela se preocupa com a sensação que o comportamento, a atitude daquele cara causa nela. Então, se ela vê um cara lá pelo canto, todo introvertido, todo sabe, não fala com ninguém, fica com medo de falar, fica preocupado, que nem eu ficava lá atrás, ou seja, ela me via como um cara com um copo na mão aqui, olhando para o lado, com o ombro arqueado normalmente, ou um pouquinho arqueado, com a cara despreocupada, olhando para o lado, tentando, né, aquele sorriso, tentando encaixar na música. Qual é a sensação que ela sentia com isso? Uma sensação boa ou uma sensação ruim? Uma sensação ruim. Quando ela viu o cara lá todo animado, que está com dinheiro, está curtindo, etc., ela tem uma sensação boa ou uma sensação ruim? Uma sensação boa. Então, por isso que essa primeira coisa, antes do cara falar com ela, ele já está com um pezinho para frente já está adiantado. E você, se você manter uma atitude, um comportamento mais retraído, mais fechado, mais animado, você já perde essa primeira fase da atração passiva. Então, eu vou te dar algumas dicas aqui, muito importantes, que vão mudar completamente o seu jogo. A primeira coisa é de você entender que você tem um negócio chamado linguagem corporal. Então, a sua linguagem corporal, ou seja, é a maneira que você fica confortável. As pessoas, se perceberem pela sua linguagem corporal que você está desconfortável, está preocupado com o ambiente social, o que o ambiente social vai pensar de você, como eles vão te julgar, que eles estão te analisando, a sua linguagem corporal vai tender a ser mais fechada, sem energia, mais para dentro até de repente, com a mão no bolso, fechado, preocupado e meio desconfiado. E vai evitar de ter o contato visual com as pessoas. Você vai, né? E sempre aquele sorrisinho, tipo, tudo bom? Beleza? Essa linguagem corporal é péssima. Então você vai fazer só 2 coisas muito simples agora. Primeiro, lembra
barriga para dentro e peito para fora, você vai arquear um pouquinho mais o ombro, só isso, arquear só mais um pouquinho o ombro. Você vai olhar para a linha do horizonte, olha para a linha do horizonte, você bota um dedinho aqui assim, ó, um pouquinho para cima, só isso. Não é muito não, senão fica metido. Então aqui é a linha do horizonte, você bota um dedo aqui, ó, só sobe um pouquinho, só isso. Se você fizer isso aqui, o ombro e só isso aqui, cara, já muda completamente sua postura e ela já vai ver que, pô, esse cara está confortável com o ambiente. E se você começar a ficar pensando em coisas boas, coisas engraçadas, você vai tender ao quê? A rir sozinho. E aí você já vai estar uma outra vibe. Então a vibe que você está sentindo tem tudo a ver com essa primeira fase da atração passiva. Se a sua atração passiva estiver muito baixa, cara, a chance dela te dar uma chance é muito pequena. Então isso aqui é a parte mais importante. E claro, tem a parte da vestimenta, do caimento da roupa, de um perfume que você pode usar para melhorar. Isso tudo a gente vai deixar para um próximo vídeo, porque eu vou te ensinar agora uma coisa ainda mais importante que isso, que é a segunda fase, que é o segundo turbo do jogo da conquista, que é a atração ativa. O que é atração ativa? É quando você está agindo, quando você vai estar falando com a mulher. Nessa fase aqui, você nem falou com ela. Nessa fase, ou você falou com ela, ou você já começou um jogo de olhar com ela. Mas o jogo de olhar, vou deixar para a terceira fase, que é bem mais importante, que também inclui a fase do olhar, que é, pô, legal pra caramba, funciona, é uma beleza. Na segunda fase da atração ativa, o mais importante são os primeiros 3 a 5 segundos que você fala com ela. Naqueles 3 a 4, 5 segundos iniciais, ela vai olhar você de longe. Se você já usou esse primeiro turbo aqui, que é a primeira fase da atração passiva, ela já te carimbou, pum, esse cara aí não é mais uma multidão. Esse cara não é mais uma opção, esse cara é interessante. Eu quero saber se eu vou carimbar esse cara como, pô, é um cara que eu quero ficar, pegaria fácil, ou é mais um mesmo, se eu me enganei. Então, nesses primeiros 3 a 4 segundos que você fala com ela, é o mais importante. Tá, Breno, mas eu já conheço a mulher, então não adianta, vale. Toda vez que você acabou de conversar com a mulher, acabou de falar com ela, e passa um tempo, você vai falar com ela depois, pode ser às vezes 10 minutos, meia hora, um dia, um mês, uma semana. Zera. Essa classificação, ela vai toda vez que ela te vê novamente, ela vai te carimbar. Por isso que às vezes a mulher está apaixonada por um cara e perde totalmente tesão. Porque ela carimbava esse cara, pô, é um cara que eu tenho tesão, esse é um cara que eu tenho atração, um cara que eu pegaria fácil, só que ele muda o comportamento e ela começa a, em vez de carimbar toda vez lá em cima, carimba lá embaixo. Pô, mais um cara, mais uma opção. E ela achava que era isso e carimba embaixo. Então, é isso que acontece. Então, se você é uma amiga, você já conhece. Se é uma mulher que você conversou na balada 5 minutos, né, falou com ela ou ficou vendo ela, se afastou e voltou a falar com ela, já muda completamente seu comportamento. Só pensar da seguinte maneira, cara. Você está conversando com um cara na balada, você acabou de conhecer o cara. É o cara gente boa pra caramba, aí o cara vai pegar uma cerveja, quando ele volta, meu irmão, ele volta com outra postura, todo arrogante, metido, babaca. Você não vai mudar como você carimba ele, como você classifica ele. E também não acontece o contrário. Às vezes o cara chega pra falar contigo, o cara é meio metido, meio marrento, aí ele vai no beco, quando ele volta, meu irmão, super gente boa, assim, se não mudou, é a mesma coisa com a mulher. Só que em vez de ser um cara legal, um cara marrento, é um cara mais uma opção, mais uma multidão e, pô, um cara que eu quero ficar, pô, um cara que eu pegaria fácil, pô, eu quero muito esse cara. Esse é o objetivo. Então, para esses 3 a 4 segundos iniciais, quando você fala com a mulher, você tem que melhorar duas coisas. A sua voz tem três pontos fundamentais na sua voz. O primeiro é o volume. Se você está falando muito rápido assim, posso falar com você rapidinho? Posso dar uma pergunta? Quando você fala rápido, passa a impressão que você está tenso, que você está nervoso, que você está preocupado com uma pessoa te julga. Então você vai diminuir um pouco, você vai começar a habituar a falar um pouco mais lento. Diminui 10, 20% a velocidade que você fala. Para e pensa. Quando você está conversando com um amigo, aí o cara te pergunta, cara, o que você achou disso aqui? Você fala, cara, não sei, deixa eu pensar direito. Sabe essa velocidade que você tem, essa tranquilidade? Quando você falar com ela, você vai diminuir a velocidade. Eu falei, estou apontando para o volume, mas a velocidade. A segunda coisa é o volume. Se você falar baixo, falar para dentro assim, também passa que você é inseguro, que você está nervoso, que você está preocupado com o que ela vai julgar e que, no fundo, você está com medo da reação, da análise, do julgamento que a pessoa vai ter ao ouvir o que você vai falar. Então, por isso, você falar um pouco mais lento, um pouco mais alto e com uma clareza vai ficar maior, isso mostra que você é um cara que tem um negócio que eu chamo de audácia social masculina. A gente vai chegar a isso daqui a pouco, tá? Mas só guarda isso aqui, audácia social masculina. Quando você fala um pouco mais devagar, já nos primeiros 3, 4 segundos, também você não vai falar devagar, depois eu vou comentar rápido. Não, vai mantendo o seu padrão, tá? E a entonação, isso é o mais importante, tá? Porque acontece o seguinte, para e pensa comigo, você está andando na rua, aí você quer pedir uma informação. Aí você assim, posso fazer uma pergunta? Repara que posso fazer uma pergunta? Tudo bem? Ou seja, você começa numa linha de entonação e depois termina mais agudo.
Quando você termina para cima, quando a sua entonação termina para cima, você mostra o quê? Insegurança, medo, preocupação. Quando você fala terminando igual, que nem eu estou falando agora, tudo bom, posso fazer uma pergunta? É neutro. Olha a diferença. Oi, tudo bem, posso fazer uma pergunta? Até a cara muda. Tudo bem, posso fazer uma pergunta? Esse é neutro, já é melhor. Agora, o melhor mesmo é quando você consegue habituar a falar fechando no final, que é uma entonação que você vai para baixo. Então, tudo bom, posso fazer uma pergunta? Você vê que eu posso fazer uma pergunta e fecha. Não, posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? E vê que a última vez é mais firme. Essa natação passiva você consegue em 3 a 4 segundos. Se você melhorar a velocidade, o volume, a entonação, já muda. Cara, se você já melhorou o primeiro turbo, que é a primeira fase da atração passiva, já mudou com a linguagem corporal, você está falando com as pessoas, já está se divertindo. 2, melhorou o volume, a fala, a velocidade. A primeira coisa que você perguntar para ela, e pode ser qualquer coisa. Oi, tudo bom? Posso fazer uma pergunta? Onde é que é o banheiro aqui? Oi, tudo bem? Estou vendo você aqui, eu estou aqui, estou brincando. Olha só, onde é que é o caixa aqui? Qualquer coisa que você falar com ela, a maneira que você faz já vai ativar uma bandeirinha, uma luz verde nela. E a terceira coisa, é o terceiro turbo da conquista, é a fase que você tem que disparar no sangue dela o quê? O hormônio que dá o tesão nela. E você vai reparar, quando disparou o tesão, não vai ficar tarada por você, não é isso? O tesão nela é quando você deixa ela desconcertada. Então o que a gente quer na verdade é quando você vai estar conversando com ela, vou te explicar o que você vai fazer, e daqui a pouco ela vai, tipo assim, meio que acordar. Você vai ver que ela, tipo assim, tá conversando com você, vai estar meio hipnotizada, assim, de repente até morder o lábio, vou fazer alguma coisa assim, daqui a pouco ela vai... Quando ela faz isso aqui, quer dizer que ela estava já disparando tesão e ela meio que acordou. Isso acontece, quer dizer que deu certo, tá? Isso bem no começo. Depois já ela vai com alguns calores, é outra coisa, mas estou falando bem no começo. E como é que você vai fazer isso agora? Vou te explicar agora 3 coisas muito importantes e um exercício que você vai fazer. Conheça agora a deslumbrante Sumara com um busto avantajado, uma gatinha, cabelo maravilhoso, um brinco aqui de Pamela Anderson, show de bola. O que você vai fazer? Você vai primeiro aprender o olhar com ela triangular. O que é o olhar triangular? Você, quando estiver conversando com ela, você vai olhar para esse olho, vai dar alguns segundos, vai passar lentamente, vai olhar para esse olho, e depois você pode, não é óculos não, tá? Olhar, você vai olhar para esse olho, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ah, isso aqui é coisa que está conversando, depois você, 1, 2, 3, 4, tá? 1, 2, 3, 4, ah, isso aqui é coisa que está... Então você volta e meia na conversa, você vai estar olhando para ela, 1, 2, 3, 4, isso é só para você ter uma ideia, você vai sentir isso naturalmente. E conforme avançar, você vai fazer o seguinte, isso nos primeiros a 3, 4 segundos. Depois, no meio da conversa, você vai fazer o olhar triangular todo. Você vai passar um olho, outro olho, depois para a boca. Mesma coisa, ficou ajudando uns 3, 4, 5 segundos, depois passa para aqui uns 3, 4 segundos, depois fica olhando para os lábios dela. Se você fizesse logo de cara, pode ser muito impactante para ela ficar assim. Então, por isso que é ideal você começar com os olhos e conforme você conversar com ela, logo nos primeiros minutos, digamos, 4, 5 minutos você está conversando com ela, você já faz o triangular para a boca. Não é ficar o tempo todo olhando para cá e para cá, para cá, para cá. Não, você está conversando normalmente com a pessoa, só que volta e meia ela vai falar, você vai prestar atenção. Aí você, opa, olhar no olho aqui, olha aqui, daqui a pouco, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Essa que é a ideia, enquanto você conversa com ela. O detalhe disso aqui, que em algum momento você vai ver que ela vai meio reparar que você está olhando para o lábio dela. E aí você vai, tipo assim, deixar claro que você está olhando mesmo. Ela vai sentir que você está querendo provocar ela. O interessante é que você vai mostrar que você está querendo provocar ela, ao mesmo tempo ela vai sentir que você não é apegado. Se você tenta esconder isso, vai mostrar que você é apegado, você não está sendo claro com a coisa, você perde a audácia social masculina. Como é que você vai treinar isso aqui? Porque é um desafio, se você não está acostumado, você vai fazer de uma seguinte maneira. Começa hoje, ou pode ser amanhã, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Quando você for sair na rua, quando sair de casa, ou até com alguém de casa, não sei se você mora sozinho ou não, quando você conversar, der um bom dia para a pessoa, já vai olhar para os olhos dela. Não precisa ficar olhando o tempo todo, só olha, oi, tudo bem, como é que tá? Bom dia, mãe, bom dia, pai, olha nos olhos. Só isso, rapidamente. Esse é o primeiro exercício prático que você pode fazer, que é muito importante, tá? E isso, cara, vai mudar completamente, que já muda a tua atração passiva, que é o primeiro turbo, tá? E o segundo exercício que você vai fazer, esse você vai fazer sozinho em casa, é o seguinte, você vai olhar no espelho, você vai ficar olhando no espelho, vai marcar no relógio 3 minutos inicialmente, você vai fazer uma primeira vez de 3 minutos, depois vai para 5 minutos. Você vai ficar olhando para o espelho, para os seus olhos, sem piscar. Você vai ficar olhando um pouquinho para esses olhos, mesma coisa, você vai ficar olhando um tempo para esse olho esquerdo aqui,
depois um pouquinho para a direita, assim. Você vai ficar vendo essa transição, alguns segundos para cá. E quando você estiver olhando para os seus olhos, tenta olhar para essa parte colorida. Fica tentando olhar, adivinhar, admirar a cor dos seus olhos. Isso vai acontecer dois fatores. Primeiro, você aprender o jogo de olhar para quando fizer isso aqui com a mulher, você, ó, moleza, muito mais fácil. E você naturalmente vai ficar com uma postura muito mais confiante. Porque esse exercício do olhar, ele é um exercício até de hipnose, que é para você aprender uma outra maracutaiazinha legal aí, tá? Então o que acontece? Você vai ser um cara com muito mais confiança. Então imagina que você chegou agora, tem qualquer ambiente com essa mulher, que você está interessado, você já está com essa linguagem corporal mais aberta, você já vai fazer aquele exercício de falar com as pessoas, tá? Você vai olhar, as pessoas que você acabou chegando na mente social, você vai cumprimentar todas, se possível. Se não dá para cumprimentar também nenhum. Oi, tudo bem? Tudo não? Oi, tudo bem? Como é que você tá? Beleza? Eu tava... Ô, fulaninho, como é que você tá? Depois você vai cumprimentar o máximo de pessoas, leve sorriso, melhorar a linguagem corporal, ela já vai ver que você mudou. Depois, quando você falar com ela, você vai falar com o volume um pouco mais alto, com a velocidade mais devagar e com a entonação ou neutra ou fechando para baixo. E quando você estiver falando com ela, você vai estar fazendo jogada do ar que você treinou em casa. Cara, esses 3 tubos da conquista, não, mudam completamente o seu jogo com ela. E vai fazer você conseguir conquistar ela com muito mais facilidade, com muito menos risco de ser rejeitado, e a chance dela se afastar de você é mínima. E ela vai começar a comentar com as amigas, ele está diferente, ele está com alguma coisa diferente, eu não sei o que é. E esse alguma coisa diferente quer dizer que você ativou, disparou nela em algum nível, lembra da progressão emocional? Que você já está no nível de progressão emocional lá no meio. E você desligou, desativou as barreiras psicológicas dela, que faz ela o quê? Não disparar o tesão para um cara legal como você. Eu sou Breno Carreira, o seu especialista de jogo da conquista na prática, para você começar a mudar a sua relação com as mulheres, e te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau.